Olá, amigos! Mais 5 minutos, o recado de toda semana da Casa Espírita Eurípides Barçanufo, de Curitiba. Trago sempre um tema para que possamos refletir e, com isso, tirar alguma lição, algum aprendizado, alguma conclusão para melhorar a nossa vida, a nossa caminhada. Antes de nós tratarmos um pouquinho do tema de hoje, eu quero convidar todos para um seminário que vai acontecer na nossa Casa Espírita nos dias 31 desse mês e 1º de setembro, com o psiquiatra Dr. Roberto Lúcio Vieira de Souza. Ele é vice-presidente da Associação Médico Espírita do Brasil e é diretor técnico do Hospital Espírita André Luiz, em Belo Horizonte. Ele vai falar no sábado, das 14 às 17, como diferenciar delírios, alucinações e fenômenos espirituais. E no dia 1º de setembro, domingo, das 9 ao meio-dia, como usar os recursos terapêuticos espíritas para tratar as doenças mentais. São temas bem atuais. Ele tem uma vasta experiência e certamente vai proporcionar aprendizado muito valioso. Acontecerá também a oportunidade de tirarmos dúvidas. Então convido todos que estiverem em Curitiba que possam estar lá para enriquecer os seus conhecimentos e clarear um pouco esse mundo que são as doenças mentais, sendo algumas realmente transtornos e outras questões que são espirituais, e elas estão muito ligadas, e às vezes a linha é muito tênue entre uma e outra. E hoje nós pensamos na questão de regras, de leis, regulamentos. As regras existem, quer a gente goste ou não, elas são necessárias. E Kardec faz essa pergunta aos espíritos, no Livro dos Espíritos, na questão 794. A sociedade poderia reger-se unicamente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? Poderia, se todos as compreendessem bem e quisessem praticá-las. Então, elas bastariam. Mas a sociedade tem suas exigências e precisa de leis especiais. E na questão seguinte, qual a causa da instabilidade das leis humanas, no finalzinho da resposta ele diz: as leis humanas são tanto menos instáveis quanto mais se aproximam da verdadeira justiça, isto é, à medida que são feitas para todos e se identificam com a lei natural. A lei natural, a lei divina. Então, se todos compreendessem bem a lei divina, não haveria necessidade de leis humanas, ou de leis humanas tão rígidas, tão específicas. As regras são condições que permitem a convivência entre as pessoas, desde os grupos menores até uma sociedade maior. Cada cabeça é uma sentença, nós não conhecemos esse dito popular, quer dizer, cada um acha que algo é melhor para si. Mas nós temos que pensar no bem comum. Então, as regras existem para que a convivência seja harmoniosa, pacífica. Mas quanto mais a pessoa tem o senso de respeito ao próximo e de responsabilidade, mais liberdade ela vai ter para cumprir as suas tarefas. Como assim? Sim, hoje nós não vemos empresas contratando funcionários, colaboradores para trabalhar em casa, online, porque aquela pessoa tem um senso de responsabilidade, tem o respeito ao próximo, vai cumprir aquele dever mesmo trabalhando em casa. Não há mais aquela imposição necessariamente
de se entrar tal horário, sair com um horário rígido. Então, é um sinal de que a sociedade está mais madura. Mas nem todos são assim. Então, quanto menos respeito ao próximo e quanto menos responsabilidade, mais rígida tem que ser a rotina imposta a uma determinada pessoa. E vários exemplos nós temos, além desse do trabalho. Nós temos, por exemplo, aplicativos hoje que nos dão opções de itinerários. Só para fazer uma analogia. E nós vamos ver aquilo que mais nos convém. Geralmente indicam roteiros com menos trânsito, mas às vezes nós não queremos pegar um caminho desconhecido. Então sabemos optar. Agora, as pessoas que não têm esse senso de responsabilidade, não têm bom senso, na verdade, elas têm que ter uma regra rígida. Não, você tem que ir por aqui. É assim que nós entendemos quando os Espíritos falam de que quanto mais os homens compreenderem a lei divina, que é, em resumo, no convívio com as pessoas, fazer ao outro aquilo que queremos que o outro nos faça, quanto mais nos aproximarmos disso, menos necessidade teremos de regras e de regras rígidas. Por exemplo, numa residência onde convivem várias pessoas, cada um tem a sua tarefa, quanto mais a noção de responsabilidade é desenvolvida e o respeito ao próximo, menos haverá descumprimento das tarefas que foram designadas para cada um. Porque cada um sabe que o que fizer fora daquilo que é da sua atribuição, ou deixar de fazer aquilo que é sua atribuição, vai causar uma desarmonia. Então, eu vou entrar em casa sabendo que eu não devo sujar o chão, eu posso escolher entre limpar os meus calçados antes de entrar, trocar por um outro que eu deixo a mão logo na entrada, ou simplesmente tirar, mas eu vou cumprir a regra de não sujar o chão. E assim com várias atribuições, tarefas que nós temos, seja em casa, seja no trabalho, seja numa associação. E as pessoas que têm responsabilidade, que têm respeito ao outro, né, ao próximo, podem estabelecer as suas rotinas de uma forma mais flexível, sem tanta imposição e rigidez, com mais liberdade. Vamos refletir um pouco sobre isso para facilitar, dar mais leveza à nossa vida, facilitar a vida no convívio com outras pessoas e assim termos mais harmonia nos nossos relacionamentos, na nossa vida diária. Que vocês tenham um ótimo fim de semana, uma excelente semana que vai se iniciar e estarei de volta semana que vem para mais 5 minutos, o recado de toda a semana da Casa Espírita Eurípides Barçanufo. Até lá!